E aí, turma, tudo bem? Professor Ellison Batista aqui, o seu professor de História, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de História. Na última aula nós falamos sobre pré-história, definimos aí, né, e pegamos as características dos três principais pontos aí, três principais períodos da pré-história. E hoje nós vamos entrar numa aula comentando um pouquinho sobre a Mesopotâmia, que fica localizada numa região muito conhecida como Oriente Próximo. Uma das principais características desses povos, e eu já quero começar aqui falando dos povos, vamos falar dos povos, são os sumérios, os acadianos, babilônios e assírios, são os povos que povoaram aquele território, que viveram dentro daquele território por uma grande parte da história, né? Então, uma das características legais que cabe a gente comentar é a construção de zigurates. Isso você vai ver ali no templo dos sumérios. Você vai ver a construção de zigurates, pirâmides, que eram chamadas de zigurates. E a definição para eles eram templos que foram criados pelos sumérios, como eu já falei, com a intenção de manter os deuses mais próximos das pessoas, ou seja, eram templos religiosos. A finalidade de pirâmide para os egípcios é um pouquinho diferente, isso a gente vai ver mais à frente. Mas para os mesopotâmicos, principalmente os sumérios, era para fazer cultos aos seus deuses. Uma das características também que a gente vai encontrar dentro desses povos que povoaram, né, que viviam na Mesopotâmia, é o politeísmo, né, a adoração a vários deuses. Características, cidades principais, as cidades principais foram Ur, muito conhecida como Ur dos Caldeus, a gente vê muito povo falar isso, Uruk, que é a cidade mais antiga, Nippur e Eridu. Então são essas 4 cidadezinhas aí que faziam parte ali deste território. Lá era regido, né, esse território era regido por cidades-estados. Isso faz lembrar um pouquinho também da Grécia antiga, lembra? Cidades-estados, lembra que na Grécia a gente tem Esparta, a gente tem Micenas, a gente tem Atenas, tudo cidade-estados, ou seja, não existia um poder centralizado, não existia um rei que comandava tudo, eram cidades-estados, e dentro de cada cidade-estado desse território existia um responsável, um camarada, né, responsável, um rei responsável por essa cidade-estado. Então, eles levam esse nome Mesopotâmia, que significa, né, a origem do nome, terra entre rios, e esse local ele era provido de muitas terras férteis. Tá? E outro detalhe também era o modo de produção asiático, mas eu quero falar de terras férteis porque esses rios Tigre e Eufrates, eles tinham as cheias deles. Diferentemente do rio Nilo que estava no Egito naquele momento, esses rios eles não conseguiam definir quando seria a cheia desses rios. O rio Nilo, os egípcios conseguiam definir quando seria. Ao contrário dos mesopotâmicos, eles não conseguiam discernir quando esses rios iam encher. Então, por isso, eles tiveram que construir barragens para poder segurar o negócio ali, a água não sair tomando a cidade toda, não entrar em acampamento de mesopotâmico e dar ruim. Então, o que eles fazem? Constroem um monte de barragem. Só que o lado bom deles terem esses rios dentro do território que eles habitavam era a questão da agricultura, ou seja, eles tinham terras férteis, porque tinha água para poder regar ali aquelas terras, e então eles possuíam terras férteis. Vamos falar um pouquinho dos sumérios? Sumérios, esses camaradas que inventaram a escrita cuneiforme. Por que cuneiforme, professor? Porque elas eram em formas de cunha. Se você ver os desenhos, eu vou colocar na tela aí para você, escrita cuneiforme, para você poder ver, tá ok? Então, em forma de cunha, por isso cuneiforme. Tinha como rei um rei chamado Patesi, ok? Dentro desse contexto dos sumérios tem o surgimento do horóscopo e do zodíaco. Os caras eram bravos na matemática, começaram a inventar um monte de coisa legal na área da matemática. Eles eram politeístas, não se preocupavam com a vida após a morte, tá? Isso era uma característica dos mesopotâmicos, tá, gente? Não se preocupar com a vida após a morte, diferente dos egípcios que mumificavam, né? Construíam pirâmides que na verdade ali eram locais de eles enterrarem, eles armazenarem corpos de pessoas que morreram, principalmente de reis, faraós e tudo mais, tá?
Outro povo também são os acadianos, que também desenvolveram muito bem a escrita, né? Já pegaram o gancho aí dos sumérios, que tinham como rei Sargão I, que foi o primeiro imperador da história. Ou seja, os sumérios ainda não eram um império, ainda era uma civilização, tá? Os acadianos não, já eram um império, o primeiro império da história. Governou sumérios e acadanos. Eles eram politeístas, né? Divinizam o rei. Isso era uma característica também legal. Também acontecia com os egípcios. Os faraós eram tidos como um rei, como Deus, não é isso? Então, os reis acadianos, no caso de Sargão I, ele era tido também como um rei e como um deus. Inventaram a lança, aquela lança, né, para poder lutar. Lá na frente a gente vai ver Alexandre o Grande, o pai dele, né, Filipe II, que inventou uma lança de 5 metros, mas isso aí é assunto mais para frente, ok? Outro povo também são os babilônicos. Os babilônicos, gente, que são descendentes dos caldeus. Na verdade, o primeiro império babilônico, ele é regido por um rei amorrita. O segundo, que é o império neobabilônico, ele já é regido por um rei caldeu chamado Nabucodonosor. Tá legal também a gente falar que esse primeiro rei era o rei Hammurabi. Quando você lembra do rei Hammurabi, você lembra do Código de Hammurabi, é claro, que tinha em torno de 282 leis escritas e o couro comia, gente. Lembra da pena de talião, olho por olho e dente por dente? Ou seja, se eu corto a mão de alguém, eu vou ser punido com a mesma sentença que eu impus sobre aquele alguém. Vão cortar minha mão também. Tá bom, gente? Também chamados de amonitas, né? Como eu já falei. E você tem ali o rei Nabucodonosor, que é o rei do Império Neobabilônico, tanto quase que não sai, no Império Neobabilônico, e ele fez uma grande expansão militar, e nós conhecemos bem essa história. Se você lê Bíblia, você deve lembrar, ou já leu, você deve lembrar. E eles tinham como um norte na sua arquitetura os jardins suspensos da Babilônia. Vou colocar na tela para você ver também, dar uma olhadinha nos jardins suspensos da Babilônia. E o último povo, gente, para a gente poder fechar, os assírios, que eram muito conhecidos pela sua força militar, pelo poder bélico. Então eles tinham uma organização militar surreal, eram grandes expansionistas também nesse tempo, eles eram demais, tá? E eles eram também muito conhecidos pelos castigos cruéis que eles cometiam contra os seus inimigos. Eles eram guerreiros chamados de guerreiros do terror, eles tocavam o terror onde eles entravam. E aí você tem também como um rei muito conhecido o rei Senaqueribe. O cara era brabo, era bom de guerra, só teve um povo que parou eles, que segundo as escrituras sagradas foi o povo de Judá, tá? De Israel. Essa galera, na verdade, não foi nem um povo. Segundo as escrituras da Bíblia, um anjo acabou com a raça dos soldados de Senaqueribe. E aí ele volta lá para a cidade dele, né, lá para a Síria, e segundo as escrituras bíblicas, ele vai morrer assassinado por um filho, tá? E antes dele, a gente tem Assurbanipal, que foi o rei que antecedeu o rei Senaqueribe, que também, nos tempos de Assurbanipal, já era um império muito militarizado, top demais. Então, gente, falando de Mesopotâmia, a gente consegue fazer esse recorte histórico, esse resumão para vocês, ok? Terra entre rios, rio Tigre, rio Eufrates, ok, gente? Esses são os principais povos da Mesopotâmia. Beijos, abraços, fique na paz, curte, comenta, compartilha, vem com a gente que tem muita coisa boa para a gente ver. Tchau, tchau!